Quantas contratações o Vasco deve fazer para o Campeonato Brasileiro? Com a eliminação no Carioca, o time ficará quase um mês sem fazer um jogo oficial e a janela de contratações fechará em 2 semanas. O elenco apresentou algumas carências, principalmente nas posições que contam apenas com meninos da base. Poderia citar aqui, por exemplo, o Rodrigo, que apesar de um belo início pelo profissional, não é o titular que a torcida e nem o Barbieri esperam. Para vestir a camisa 5, talvez falte alguém com um pouco mais de experiência. Segundo notícias que vêm da Argentina, o Vasco inclusive já tem conversas avançadas com Campuzano, que é jogador do Boca Juniors, mas estava atuando na Turquia. Campuzano é um jogador combatente e que sabe fazer essa distribuição do jogo na saída de bola, além de ter algumas passagens já pela seleção colombiana. Outra posição que ainda é carente no Vasco são as pontas. Em uma delas, a gente conta com Alex Teixeira, que talvez seja uma das melhores notícias desse início de temporada, tem sido um dos nossos melhores jogadores, né? E na outra ponta, o titular vem sendo o Gabriel Peck. Orediano, que foi contratado para ser o titular, ainda não conseguiu chegar na forma física ideal. Com esses 30 dias de folga que tem pela frente, de folga não, de treinamento, né? É muito provável que o Orediano pinte como uma boa opção para o Campeonato Brasileiro, já que vai ganhar esse ritmo de jogo necessário. Mas o Vasco ainda deve trazer mais 1 ou 2 opções para as pontas, para justamente disputar a posição, já que no banco temos apenas meninos da base, e é natural que eles oscilem ao longo da temporada. Já aconteceu com Rodrigo, com Peck, com Figueiredo, Marlon Gomes e Aguinaldo. Acredito que a base será importante para a temporada sim, mas ela não pode ser a nossa solução. No início do ano, quando o Vasco sondou Santiago Reze, por exemplo, eu gravei um vídeo e comentei que traria o jogador, mas achava uma contratação arriscada pela idade. E até em função disso, nesse mesmo vídeo, eu falei que não depositaria a responsabilidade de uma temporada inteira nas costas do Marlon Gomes, porque é natural que esses jovens oscilem. E por isso, o Vasco deve ir ao mercado para trazer mais um homem de meio campo também, para Barbieri ter opções na hora que precisar mudar o esquema de jogo. A ideia, com 3 volantes criadores, é boa, mas não é sempre que vai encaixar. Contra o Flamengo, por exemplo, faltou criatividade na hora de finalizar as jogadas. Um camisa 10 talvez mudasse essa perspectiva. Além desses jogadores para o time titular, acredito que o Vasco deveria trazer 2 jogadores para o banco, que sejam opções para mudar o jogo também. Usando ainda o último clássico como exemplo, na hora que fizemos as alterações no segundo tempo, colocamos em campo um senhor de 40 e poucos anos, que era o Nenê, um jovem de 22 anos voltando de lesão, que era o Orediano, e 3 jogadores com menos de 20 anos. Ter opções no banco vai ser importante, porque a temporada é longa e o estilo de jogo do Barbieri é bastante desgastante. Penso que no banco temos que ter peças que briguem pela titularidade, para o nível não cair na hora que fizermos as substituições. Dito isso, eu tentaria trazer 5 peças nas próximas semanas. Um primeiro volante, um meia de criação, 2 pontas e um centroavante. Mas acredito que o Vasco irá trazer mais 3 jogadores. Até porque todas as contratações têm sido planejadas e o scout não quer errar nesse início de temporada. O que, se a gente for parar para pensar, é o correto, né? Tendo em vista que a segunda janela se abrirá na 14ª rodada do Brasileiro. A janela do meio de ano é importante e já vai dar para ter uma ideia das posições mais carentes, além de termos a possibilidade de buscar opções no mercado europeu, já que a janela de verão é sempre mais interessante por lá. E você, torcedor? Quantas contratações você traria nessa janela para essas 13 primeiras rodadas na Série A?